Quando, quando Adão e Eva pecaram e, consequentemente, fizeram com que a maldição do pecado ela entrasse no mundo, em determinado momento no relato de Gênesis, Deus se vira para a serpente, ou seja, para Satanás que estava possuindo a serpente, e ele faz uma declaração muito interessante. Essa declaração está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então Deus se vira para a serpente e fala uma coisa para ela. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus diz assim: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a ideia dessa promessa é que um dia Deus enviaria alguém que mataria a serpente, ou em outras palavras, aniquilaria o seu poder sobre os homens, mas que aparentemente ele sairia ferido nesse processo. Por isso que o texto diz que ele pisaria a cabeça, mas a cabeça feriria o calcanhar dessa pessoa. Ao longo do Antigo Testamento, essa pessoa que Deus enviaria para lidar com esse grande problema do pecado passou a ser chamada de Messias, que é um termo hebraico que basicamente significa ungido. E esse significado ungido era alguém que era destinado a um propósito. Toda pessoa que era ungida no Antigo Testamento era alguém que era destinado para fazer alguma coisa. Então, tanto que os três ofícios que recebiam a unção no Antigo Testamento eram os ofícios de profeta, de sacerdote e de rei. Então, da mesma forma que essas pessoas eram ungidas para cumprir os seus ofícios, o Messias, ele seria destinado a resolver essa grande maldição do mundo todo. E ao longo da história do Antigo Testamento, Deus foi revelando cada vez mais características desse ungido. Isso é chamado pelos teólogos de revelação progressiva. O fato de que ao longo da história, ao longo do Antigo Testamento, Deus vai se revelando mais de si próprio e do Messias ao longo da história. Então, cada vez mais o povo vai conhecendo mais sobre quem é essa pessoa que Deus iria enviar. Então, por exemplo, em 1 Crônicas 17, versículos 11 ao 14, nós temos uma profecia acerca do Messias que diz que ele seria da descendência de Davi. Então, 1 Crônicas 17, versículos 11 a 14. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Até aqui, aparentemente, Deus está falando de Salomão. Só que aí continua: eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Só que quando Deus aqui começa a falar que o reinado desse rei seria estabelecido para sempre, as pessoas já começam a perceber, talvez não seja um rei, então, um homem, talvez seja então esse Messias enviado que teria esse poder, então esse Messias seria da casa de Davi, né? Seria da descendência de Davi. E assim, as revelações sobre o Messias, elas foram sendo dadas cada vez em maior quantidade. Então, ao longo da história, o povo sabia cada vez mais sobre quem era esse Messias. Só que aí nós chegamos no livro de alguns profetas, e nesses livros há revelações incríveis acerca desse ungido que Deus iria enviar. Por exemplo, em Isaías 9, Isaías capítulo 9, versículo 6, nós temos uma revelação também da natureza desse Messias. E diz assim, Isaías 9, 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Percebam que aqui, esse menino que iria nascer ganha atributos divinos. Ele é chamado de Deus Poderoso, de Pai Eterno, ou em outras versões, Pai da Eternidade. Aqui então se começa a acreditar entre o povo de que o Messias, essa pessoa prometida, seria o próprio Deus que viria.
Um outro texto que também vai falar sobre isso é o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O texto de Miqueias é uma outra profecia que fala da natureza desse Messias. E vai dizer assim: Mas tu, Belém Efrata, está falando da cidade de Belém, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ou seja, aqui está falando tanto que o Messias viria de Belém, mas também está falando que as origens dessa pessoa estavam no passado distante, em tempos antigos, né? Em tempos da eternidade. Então, dá outra característica divina para essa pessoa que viria. Então, nesse momento, o povo de Deus, ele descobre, ele passa a acreditar que esse ungido que viria ao mundo era o próprio Deus que viria. E isso, por um lado, era maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, isso era aterrador, né? Porque é Deus vindo ao mundo. Um momento que, para o povo de Deus, seria um momento ímpar na história, um momento singular. A vinda de Deus, ela seria algo tão grandioso que quando Miqueias fala sobre essa vinda, ele usa exatamente esses termos, né? Miqueias capítulo 1, versículos 2 a 4. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os que nela habitam, que o Senhor soberano do seu santo templo testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem, como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. A ideia desse texto é que, uma vez que o próprio mundo não seria digno de receber esse Deus que desce até ele, as próprias montanhas, mesmo sendo estruturas fortes e antiquíssimas, chegariam a derreter com a presença de Deus. Essa era a imagem que se tinha da vinda de Deus ao mundo em Miqueias. Quando Deus viesse ao mundo, descesse, as montanhas iriam derreter. E até mesmo nós, se nós imaginássemos Deus vindo ao mundo, nós pensaríamos em coisas grandiosas, desse nível assim. Eu, particularmente, pensaria em uma descida em uma grande cidade, em Paris, ou no Monte Everest, onde haveria raios por toda parte, carruagens de tornados e todos os anjos estariam usando capas. né. Quem estivesse perto demais desse grande acontecimento, infelizmente morreria completamente carbonizado, ou, no mínimo, enlouqueceria para sempre. É como eu pensaria. Afinal, nós estamos falando da vinda de Deus ao mundo, da vinda desse ser eterno e inigualável. O fato grandioso da boa notícia que Deus revela a nós, entretanto, é que ele já veio ao mundo. E a Bíblia fala como foi essa vinda, né? E esse texto está em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, então, e hoje nós leremos do versículo 1 ao 7. Bom, Lucas capítulo 2, versículos 1 ao 7, e com uma simplicidade singular, Lucas começa. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito, quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Lucas, por fazer o trabalho como se fosse um historiador, ele sempre vai costumar trazer vários fatos históricos da sua época para complementarem e até mesmo situar temporalmente o seu relato, que é uma característica aí evidenciada nos versículos de 1 a 4, onde ele vai trazer vários acontecimentos e fatos da época desse acontecimento, para que a gente consiga situar o nascimento de Jesus, em que momento que está acontecendo, né? E aqui ele vai falar então que César Augusto ele decretou um recenseamento. O que que é esse recenseamento? Era um registro do nome de cada cidadão, sua idade, posição social, o nome da esposa e dos seus filhos, do seu patrimônio e da sua renda no cadastro do Império Romano. Nessa época, o povo judeu estava sob o domínio do Império Romano e eles tinham que participar desse recenseamento também. E o Império Romano ele fazia isso por dois motivos principais. O primeiro era para calcular os impostos, então sabendo quantas pessoas tinham no Império, eles poderiam calcular essa quantidade de impostos que eles deveriam receber, e também saber um pouco mais, conhecer o poderio militar, quantos homens se haviam presentes no Império para, caso fosse necessário uma grande guerra, quantos poderiam participar. Então, é por isso que César Augusto vai publicar esse recenseamento. Esse César Augusto, ele não é um prefeito, ele não é um governador, nada disso. Ele era o próprio imperador do Império Romano. Na verdade, ele foi o imperador do Império Romano e um dos mais importantes, porque ele foi o primeiro, ele é quem faz a transição da República Romana para o Império Romano. Então, ele é quem inaugura o Império Romano e, consequentemente, o primeiro imperador. E é também um dos imperadores que vai fazer parte do momento histórico que a gente conhece como a Pax Romana, que é um período de certa tranquilidade, de certa prosperidade material do Império Romano, e certa tranquilidade com relação a guerras e tudo mais. Então, aqui nós estamos falando do próprio imperador pedindo esse recenseamento, né? A pessoa mais importante do império mais importante da época. É esse nível de pessoa que nós estamos falando aqui. E no versículo 3 está falando que todos iam para a sua cidade natal. E por que, que cada um ia para a sua cidade natal ou a sua própria cidade? Porque, primeiro, era onde estavam os registros da família dessa pessoa, normalmente, né, os registros antigos dos seus familiares, mas podia ser até uma forma de respeito que o Império Romano tinha para com os judeus. Porque o judeu ele sempre foi uma pessoa muito apegada às suas raízes. Então o Império Romano pedia para que o judeu voltasse para sua cidade natal exatamente para que ele retomasse assim esse contato com as suas raízes, por assim dizer. Então, José, sendo descendente de Davi, ele tem que ir para a cidade que Davi nasceu. Né? E aí o texto vai dizer que ele vai subir da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Belém, na Judéia. Essa distância que José percorre com Maria, né, e Maria já estava grávida de Jesus, é uma distância que é difícil a gente falar com exatidão, porque a distância temporal entre nós e essas cidades é muito grande. Então a gente não sabe exatamente a real distância dessas cidades, mas aí os historiadores eles acreditam que elas estavam entre 10 a 170 quilômetros de distância uma da outra. Então, era uma coisa bem distante, por assim dizer, para se fazer a pé ou a cavalo ou sob algum tipo de animal, que era como se fazia as movimentações na época. E apesar do livro de Lucas ele não ser escrito para judeus, quando um judeu pegasse o livro de Lucas, esses fatos que aconteceram até esse momento deveriam fazer ele pensar: nossa, um descendente de Davi vai para Belém e tem um filho em Belém. Né? Nós já vimos duas profecias do Antigo Testamento que falavam que o Messias seria descendente de Davi e que o Messias nasceria em Belém. Então, qualquer judeu que pegasse esse início do Evangelho de Lucas já era para ele falar, já era para ele pensar duas vezes sobre o que ele estava lendo aqui, porque são características que o Messias teria. Né? Bom, sobre esse percurso então que José e Maria têm que fazer nesse momento.
As estradas, nessa época, elas eram muito ruins. A gente está falando de regiões desérticas e muito montanhosas também, né? Então, era um percurso muito difícil de fazer. E principalmente muito difícil para fazer com uma pessoa que estava grávida e já no último trimestre da sua gravidez, né? E Maria acompanha ele nesse momento e eles acabam tendo Jesus em Belém. O que acaba também por cumprir aquela profecia antiga que nós vimos, de Miqueias, que de Belém sairia o Salvador. Por que isso daqui é interessante? Todo esse acontecimento. Isso é interessante porque essa passagem, até o versículo aí 4 e 5, ela vai mostrar a soberania de Deus. Deus, ele usou o homem mais poderoso daquela época simplesmente para que José e Maria pudessem ter Jesus em Belém, né? Então, o imperador que fez o recenseamento, pediu o recenseamento e fez todo o Império Romano se movimentar, ele não sabia que o real propósito de tudo isso era para que um bebê nascesse em Belém. Através de um imperador que nunca conheceu o Senhor, Deus agiu para cumprir os seus propósitos. É isso que a gente chama na teologia de providência de Deus. É Deus agindo sobre a história, agindo sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os reis, para que os seus propósitos sejam cumpridos. E aqui nós vemos isso, né? O Augusto Nicodemos, ele vai até falar que quando o imperador ele escreveu o decreto, na verdade quem estava controlando a mão dele era Deus. Era um imperador muito maior, era um líder muito maior que era Deus. Ou seja, esse decreto que fez o Império Romano todo se movimentar, ele foi feito apenas para que um bebê nascesse em Belém. De outra forma, José e Maria não iriam para Belém no último trimestre da gravidez de Maria. Mas dessa forma eles foram. Eles foram para Belém. E a profecia de Miqueias, que foi escrita 700 anos antes de Jesus nascer, foi cumprida, né? Deus usou a pessoa mais importante do Império Romano para que ela fosse cumprida, né? Movimentando, então, como eu falei, todo o Império Romano. Esses imperadores, então, que na época eram considerados deuses, eles se curvaram, mesmo sem saber, à vontade do Deus verdadeiro, para o nascimento do libertador do mundo, um bebê. E o que nós podemos aprender com isso? Que Deus cuida de nós, que Ele é soberano e que nenhum detalhe das nossas vidas foge do seu poder. Ele cuida de cada detalhe dela. Só que o fato de Deus ser soberano, entretanto, não tira de nós as nossas provações. José e Maria confiavam em Deus e, mesmo assim, eles tinham que realizar essa viagem, que era uma viagem muito difícil. Como eu falei, principalmente para uma grávida que estava em vias de já se ter o seu bebê, né? Só que o Senhor cuidou deles mesmo assim, né? O Senhor cuidou deles mesmo assim. E é interessante também que, nesse momento do Evangelho de Lucas, nós já sabemos que algumas pessoas que já se encontraram com Maria, elas tinham plena certeza de que Jesus era o Salvador prometido. Por exemplo, o Rafa leu o cântico de Zacarias. Zacarias sabia já que o bebê que estava no ventre de Maria era o Salvador. Era Deus vindo ao mundo. Isabel sabia. José sabia. Então, algumas pessoas, elas já sabiam que Jesus era o Salvador prometido, era Deus vindo ao mundo. Eles viam Maria e louvavam a Deus, dizendo: o Senhor salvou o seu povo. E aí, existia então toda essa expectativa sobre José e Maria também. E Maria devia nutrir essa expectativa. Eu estou carregando o Salvador do mundo, o Salvador do povo. E aí chega-se o tempo, então, aí no versículo 6, né, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Chega-se o tempo de ter o bebê, só que havia um problema. A cidade de Belém, que era uma cidade muito pequenininha, a própria profecia falava que era uma cidade pequena, era quase uma vila, muitas poucas pessoas,
ela, além de pequena, estava lotada nesse momento por causa do recenseamento. Estava todo mundo voltando para sua cidade natal e Belém, sendo uma cidade pequena, não ia conseguir comportar todo mundo, porque muitas pessoas tinham ido para lá fazer o recenseamento, assim como José e Maria. Né? E aí acontece uma coisa: não há lugar para José e Maria na hospedaria, como nós lemos aí no final do versículo 7. E no original grego, existe um artigo que especifica essa hospedaria, né? Não há lugar para eles nessa a hospedaria, como se ela fosse a mais famosa da cidade, essa hospedaria, ou muito provavelmente a única da cidade. Porque uma vez que Belém era uma cidade pequena, essa hospedaria era a única que tinha, e ela estava cheia, não tinha mais espaço. Na verdade, existe também um termo que pode sugerir que ela podia até ter espaço, mas por algum motivo a presença de José e de Maria não era bem-vindas, né? Porque a passagem no versículo 7 vai falar porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, talvez esse para eles, né, esse pronome eles, indique que não havia lugar, de alguma forma foi rejeitada a presença de José e Maria na hospedaria. Mas pode ser só que não se tinha espaço mesmo para mais ninguém por causa de todo esse movimento do recenseamento. E qual que é a impressão que começa a se dar nesse momento? A impressão que o texto passa é que está tudo dando errado. Está tudo dando errado. E quando você fala do nascimento do Filho de Deus, você pensa o contrário. Você pensa que tudo vai dar certo, que vai ter lugar, que vai ter espaço e tudo mais. Mas parece que começa tudo a dar errado. Né? E pense o próprio sentimento de Maria, tendo o seu filho. Ela queria dar o melhor para ele, mas parecia que a situação não estava concordando com ela nesse sentido. E eu imagino José e Maria fazendo súplicas ardentes a Deus nesse momento, para que eles conseguissem um bom lugar para Maria ter Jesus. Talvez nesse momento, José e Maria, em vista da situação, poderiam ter pensado que Deus tinha esquecido deles. Mas aquele bebê era com toda certeza a maior e mais amorosa resposta de Deus. Eu nunca esquecerei o meu povo. Eu nunca abandonarei o meu povo. O Senhor poderia ter deixado com que nós morrêssemos em nossos pecados, em nossa vida antiga, em nossas falhas, em nossos erros. Mas Ele é Deus misericordioso, compassivo. Ele nunca nos abandonou. E a prova disso é que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados e resolver o problema do mundo. Ele trouxe a nossa libertação. E imaginem hoje em dia, quando um casal vai ter um bebê, hoje o casal costuma pensar em tudo. Então, primeiro se descobre o sexo do bebê para fazer a decoração do quarto com base nessa informação, né, para comprar brinquedos com base nessa informação. Tem todo um acompanhamento médico. O quarto é pensado. Cada móvel é pensado, a qualidade dos móveis, a qualidade dos brinquedos, há todo um acompanhamento, há todo um serviço profissional. E é um cuidado extremo porque é uma vida, e é uma vida que vem desses pais e que eles querem cuidar dessa vida com todo o cuidado necessário de fato. Mas quando nós paramos para pensar, o que será que seria digno do próprio Deus? Que tipos de preparativos seriam dignos o suficientes para receber o bebê mais valioso que já nasceu nesse mundo? Né? Qual cama seria suficiente para sustentar aquele que sustenta todo o universo? Quais médicos seriam suficientes para cuidar daquele bebê que deu vida a todos eles? Quais brinquedos seriam dignos dessa criança que criou o material de todos? E o ponto aqui é que se Jesus tivesse se encarnado, descido do céu e tido a melhor vida possível aqui na terra, já seria humilhação demais. Já seria algo baixo demais para o próprio Deus. Já seria algo indigno demais. A melhor vida na terra, para Deus ainda seria uma humilhação perto do que ele tinha no céu, perto do que ele tinha na eternidade.
uma vergonha, porque nós estamos falando de Deus aqui. Só que aqui o inesperado acontece. É algo que quebra as nossas expectativas. Maria tem Jesus em uma manjedoura. Maria tem Jesus em uma manjedoura. E o que tem de singular nisso? O que tem de diferente? Exatamente o fato de que isso quebra todas as nossas expectativas sobre Deus. Quebra as minhas, quebra a dos romanos, quebra a dos gregos, quebra de qualquer povo. Para qualquer um que você perguntar como você acha que Deus viria ao mundo, ninguém ia responder dessa forma. Ninguém ia responder dessa forma. A manjedoura era o lugar onde era colocada a lavagem dos animais. Então era onde os proprietários dos animais, eles poderiam dar alimento para os animais sem que os animais sujassem ou espalhassem aquela comida por todo o estábulo. Então normalmente era um móvel feito de madeira ou de pedra, ou até mesmo um buraco cavado no chão. E aí a comida dos animais era colocada nesse lugar. Isso que era uma manjedoura aqui. E se Jesus então ele foi colocado em uma manjedoura, isso significa também que ele estava em um estábulo, que era um lugar onde os animais eles ficavam principalmente em noites frias. Nós estamos falando do Oriente Médio, onde os dias são muito quentes e as noites são muito frias. Então era um lugar onde os animais ficavam para se refugiar do frio, um lugar sujo e escuro e que poderia ser uma caverna também, né? Ele tranquilamente podia ser um espaço longe da casa, mas também uma caverna, um buraco em algum lugar, né? Um lugar sujo, fedido e escuro. Foi onde Deus nasceu. O dono e o criador de todas as coisas nasceu em um lugar onde era colocada a lavagem dos animais, com provavelmente apenas seu pai e sua mãe com ele, e os animais, em um lugar frio. Imaginem a cena: gritos de dor de Maria ecoando pela noite, o cheiro do parto sendo misturado ao de feno, esterco e lavagem dos animais. Um carpinteiro desesperado, uma jovem tendo um filho em um lugar tão deplorável. E de repente, Maria segura o Filho de Deus, rapidamente o cobrindo com panos, para que ele não morresse de frio, nas noites geladas do Oriente Médio, e o colocando no mesmo lugar onde era colocada a lavagem dos animais. Jesus, o próprio Deus, autossuficiente e eterno, agora era um bebê frágil e fraco e nasce nessas condições. E depende de pessoas para sobreviver aqui. Depende dos seus pais para sobreviver. E a beleza da boa notícia de Deus, do evangelho de Deus, é que nada disso pega Jesus de surpresa. Ele não achou por nenhum momento que ele nasceria em um palácio, que teria a vida de um rei, e nem nada disso. Antes mesmo de nascer, ele sabia que passaria por tudo isso. O Criador de tudo, se submetendo a esse estado de humilhação. E por quê? Porque isso era necessário para nos salvar. Só o próprio Deus poderia lidar com os nossos pecados. E para isso ele tinha que se humilhar, ele tinha que se rebaixar. Deus foi muito longe para nos salvar. Existe um conceito na teologia que é chamado de via dolorosa, né? É um conceito na história da igreja mesmo, que se refere ao caminho que Jesus faz carregando a sua cruz. É uma rua em Jerusalém que chama assim, que representa o caminho que Jesus faz do momento em que, depois de ser chicoteado, ele carrega a sua cruz até o Monte Calvário, onde ele vai ser crucificado. Então, esse caminho que Jesus preenche carregando sua cruz é chamado de via dolorosa, até o caminho que ele pega a cruz até o momento até o monte onde ele vai ser crucificado. Só que para mim, a via dolorosa de Jesus, essa via de dor, de sofrimento que Jesus passa, ela não começou quando ele carrega a sua cruz. Ela começa nesse momento. Começa aqui, quando ele abriu os olhos nesse mundo. É triste e belo ao mesmo tempo pensar que Jesus foi recebido no mundo em um objeto de madeira, que cheirava a esterco e lavagem dos animais.
e despede-se desse mundo antes da sua ressurreição, também em objeto de madeira, uma cruz que cheirava a sangue, seu próprio sangue, e também urina e fezes, né? Era muito comum. A cruz era algo tão doloroso que as pessoas que eram condenadas à crucificação não conseguiam segurar suas necessidades fisiológicas na cruz, né? Enquanto elas estavam sendo crucificadas. Então era muito normal se formar em volta da cruz uma poça de sangue, urina e fezes daquelas pessoas que estavam sendo condenadas. Deus foi muito longe para nos salvar. E é interessante e triste perceber como, desde o seu nascimento, Jesus foi deixado de lado, deixado de fora, rejeitado, por amor a nós. Ele veio para ser humilhado e para morrer. E Jesus sabia disso. E mesmo assim ele veio. O seu nascimento já apontava para a sua morte, e tudo a respeito da sua vida já apontava para a sua morte. Mesmo assim, em nenhum momento ele titubeou a respeito da missão, da sua missão. Ele escolheu isso e ele quis assim, para poder salvar pessoas como eu e você. Para poder salvar pessoas como eu e você. Essa é a beleza da história do Natal. É o fato de que Deus nasceu e esse nascimento quebra completamente as nossas expectativas. E Deus nasceu para morrer. Algumas aplicações a respeito dessa passagem. A primeira aplicação que eu queria trazer é uma aplicação teórica. Ela não é tão prática, mas é algo para nos fazer pensar. Essa história que eu acabei de descrever parece ser uma história que um ser humano inventaria. Parece ser uma história de honra, de glória, típicas das histórias dos homens. Parece ser uma história feita em uma cultura permeada pela influência do pensamento grego, que também estava sendo dominado pelo Império Romano, que via a matéria, o corpo, como a corrupção do espírito, onde o imaterial, aquilo que era espiritual, era o ideal, enquanto a carne trazia limitação e maldição. Vocês conseguem imaginar um judeu do primeiro século pensando consigo mesmo: vou inventar uma grande história, uma história que vai fazer muito sucesso. E nessa grande história, Deus se tornará matéria, será um homem completo, entrará nesse corpo de maldição e nesse mundo de corrupção e sujeira, e morrerá em uma cruz. Essa é a grande invenção? Parece que é uma história criada por um homem, né? O cristianismo é uma história que só Deus poderia criar. E é por isso que é verdade, porque nenhum homem poderia imaginar algo assim. Nenhum homem poderia imaginar algo assim. E com essa história também, Jesus deixa um exemplo. Diferente de César Augusto, que ordenou, Jesus serviu por sua vida toda. Ele nunca buscou ocupar um lugar de honra nessa terra. Deus nasceu e, diferente das nossas maiores expectativas, o mundo continuou girando. Não foi um grande acontecimento. O mundo não ficou sabendo disso. Poucas pessoas ficaram sabendo, né? Deus nasceu e o mundo continuou girando. E uma segunda aplicação que eu queria deixar é que Jesus, ele habitou em uma manjedoura suja para mostrar também que ele sempre soube lidar com a sujeira. Ele habitou em uma manjedoura suja para que hoje ele também pudesse habitar e conviver conosco. Ele quer nos transformar. Não importa quão sujos estamos pelos nossos pecados, ele deseja salvar o seu povo. Jesus sabe lidar com a sujeira. Ele foi moído e despedaçado na cruz para que pudesse nos refazer nele próprio. Então, Jesus pode limpar a nossa sujeira, Jesus pode lidar com a nossa sujeira, lidar com o nosso coração. Se nós irmos até Jesus com fé, nós podemos provar desse amor infinito. Sobre o nascimento de Jesus, o Nathan David Wilson, ele no livro Notas da Xícara Maluca, ele vai falar um pouco sobre esse ponto do nascimento e da encarnação de Jesus. E aí eu vou ler alguns trechos rapidamente aqui. Ele será um carpinteiro,
com mãos calejadas, cortadas e unhas rachadas. Uma de suas avós era uma prostituta de Jericó. Ele entrará no útero de uma virgem e o expandirá de maneira normal. Ele sairá do útero dela do jeito normal. E então ela o amamentará como as vacas fazem com seus bezerros, porque, bem, ele será mamífero. Nesses dias nós ornamentamos tudo e cantarolamos até que tudo pareça santo. Colocamos pequenas encenações de plástico em nossos jardins e então as iluminamos. Se Deus se agrada disso, é porque elas são prosaicas e bobas, inteiramente em sintonia com todo o evento. O Senhor veio para purificar o impuro. Ele trouxe a infecção da santidade, e ela tem se espalhado daí em diante. Ele nasceu em um estábulo e dormiu em uma manjedoura. Talvez o gado tenha se ajoelhado com gentileza, piedosamente consciente, como o verso de um livro infantil de Natal. Talvez bois e vacas tenham continuado a ruminar, a levantar a cauda e a estercar a estrebaria. Em outra parte, o Nathan David Wilson vai continuar. Do nascimento ao final, ele jamais abandonou a manjedoura. Cristo andou de insulto em insulto, de imundície em imundície. Leprosos, meretrizes, publicanos, os mortos. Ele escolheu pescadores para estarem mais próximos dele. E dentre os educados, ele escolheu um grande homem, um assassino que não queria vir e precisou ser derrubado de seu jumento. Como ele venceria? Quando ele deixaria o caminho de impureza? Ele veio para ser despido. Ele veio para ser chicoteado. Ele veio para ter a barba arrancada e espinhos cravados na cabeça. Ele veio para ser zombado, para ter o corpo traspassado por pregos grosseiramente forjados e uma lança romana. Ser separado do Pai e experimentar o inferno como Adão, pelo homem. Ele veio para viver na manjedoura e morrer em um poste. Pilatos, você conversou com seu Criador. A verdade esteve diante de você e você lhe perguntou: que é a verdade? Pilatos, você teve outra conversa. Que palavras você usou? A palavra demonstrou quão baixo ele pôde descer. Do poste ele foi até o chão. Do chão ele foi ao mais profundo. Todo o caminho até o Tártaro, abrindo caminho para quem vinha atrás, para o ladrão que caminhava ao seu lado. A baleia não o vomitou, ele rasgou a baleia. A pedra foi rolada. Essa é a maravilha da encarnação de Jesus, o fato de que ele se torna alguém de nós, e isso é completamente maravilhoso. E por fim, existe uma discussão interessante, porque quando nós falamos da encarnação, nós falamos que Jesus, por um lado, ele era um ser humano completo. Então ele crescia, aprendia coisas, né? Tinha algumas limitações humanas, só que por outro lado, ele também era Deus completo. Então, onisciente, autossuficiente, onipotente. Parece um paradoxo para nós que Jesus era ao mesmo tempo completamente homem, completamente Deus, mas essa é a verdade. E existe uma discussão que é quando ele, Jesus, como homem, descobriu ou conheceu que ele seria o Salvador do mundo. Né? E aqui eu queria deixar, para finalizar, a letra de uma música que eu gosto muito e que fala sobre isso. É uma música do Relient K, que chama I Celebrate the Day, né? Eu celebro o dia. E essa música ela diz assim: e a primeira vez que você abriu seus olhos, você percebeu que seria meu Salvador. E o primeiro suspiro que deixou seus lábios, você sabia que iria mudar este mundo para sempre. Em outra parte ele vai falar: para olhar para trás e pensar que este bebê iria um dia me salvar, na esperança de que você fez, que você nasceu para que eu possa viver. Para olhar para trás e pensar que este bebê iria um dia me salvar. E aí a música finaliza assim: e eu celebro o dia que você nasceu para morrer. Assim eu poderia um dia orar para você salvar a minha vida. Então, a beleza do Evangelho, a beleza do Natal é que um dia Jesus nasceu para morrer.
para que nós pudéssemos orar para que Ele nos salvasse. Né? Essa é a mensagem do Natal. É assim que Deus vem ao mundo. Amém.